E eu quero começar hoje contando uma história para vocês. Vocês gostam de história? Todo mundo gosta de escutar uma história, né? Bom, essa história é sobre um sábio chamado Shaddai. Shaddai morava em uma terra muito distante. E ele decidiu um dia construir uma aldeia muito especial. E levar para lá todas as crianças. Nessa aldeia, ele decidiu que teria um lago, muitas árvores frutíferas, ele construiu balançadores, ele construiu locais para as brincadeiras das crianças, era tudo muito verde, tudo muito bonito. As crianças se divertiam muito naquela aldeia. Shaddai gostava muito de todas elas, e em tudo elas estavam participando com Shaddai. Ele era um ótimo carpinteiro, e todas as vezes que ele ia para sua oficina, as crianças o acompanhavam. Elas estavam sempre dispostas a participar com ele, ajudando, contribuindo, ainda que não sabendo fazer direito. Shaddai acreditava que elas poderiam. Enquanto, um certo dia, Shaddai decide construir um muro. O próprio Shaddai construiu esse muro, um tijolo após o outro. Enquanto ele construía esse muro, ele não falava, ele não cantava, ele não sorria. Uma pedra de cada vez, um tijolo de cada vez, Shaddai ia acrescentando ao muro. Ele queria que as crianças entendessem que o lugar delas era aqui dentro da aldeia e não lá fora, porque lá fora tinha uma terra muito perigosa, uma terra que ninguém conhecia, uma terra cheia de muitos perigos. Por isso ele falava para elas: não saiam da aldeia, eu construí essa aldeia para vocês, aqui é o lugar de vocês, não vão por lugares que os seus pés não podem ir, decidam ir por lugares que os seus pés podem ir, permaneçam aqui comigo, esse é o lugar de vocês, eu construí para vocês. E ele foi então colocando uma pedra sobre a outra, uma pedra sobre a outra, até que certo dia ele terminou de construir o muro. E quando ele terminou de construir, ele deu mais uma vez a informação para as crianças: não saiam daqui, permaneçam aqui comigo. Alguns dias depois que ele terminou a construção do muro, entrou na oficina correndo uma das crianças. Chegou lá, baforando de tanto cansaço, e ele disse: o que foi? O que está acontecendo? E a criança disse: Shaddai, o muro. E ele quis: o que aconteceu com o muro? O muro, eu achei um buraco no muro. Um buraco? E ele então sentou a criança na sua frente e disse: eu sabia que seria você, Paladin. Como assim você sabia? Como você sabia que eu encontraria um buraco? Você deixou um buraco no muro. Ele: eu sei, eu deixei de propósito. Mas você não disse que aqui na aldeia é o lugar onde nós devemos ficar? Por que então que você deixou um buraco no muro? Ele disse: eu deixei o buraco porque eu os amo. Mas se as outras crianças descobrirem, elas vão querer sair, vão embora da aldeia. Ele disse: não tem problema. Eu não quero que as crianças e você permaneçam aqui na aldeia, porque vocês têm que ficar. Eu não quero que vocês participem das atividades comigo aqui na aldeia, porque vocês têm que participar, mas porque vocês querem participar. Paladin não entendeu muito a explicação de Shaddai. Saiu de lá um pouco desconsolado, pensando consigo mesmo o que talvez ia fazer, alguns passos meio sem rumo, mas logo em alguns instantes ele já sabia para onde estava indo. Chegou de frente do muro, pôs-se a procurar o buraco que tinha achado outra vez e encontrou. De frente para o buraco começou então algumas especulações na sua cabeça. Por que será que eu quero fazer o que Shaddai diz para eu não fazer? Por que será que eu estou querendo passar por esse buraco? Ele disse que lá fora não é lugar para mim. Ele quer que eu permaneça participando das coisas dele aqui dentro. Por que eu estou querendo fazer isso? Mas ao mesmo tempo ele dizia para si mesmo: qual o problema? Eu vou dar só uma olhadinha, nada demais. Eu volto logo. Eu vou dar só uma espiadinha. Quando ele menos terminou de falar isso, ele já se pegou passando pelo buraco, atravessando até o outro lado
quando ele pegou por si, já estava do lado de fora da aldeia. E o primeiro olhar foi atraente. Não tem nada demais aqui. Vejam, Shaddai estava enganado. Pela primeira vez ele acreditou que Shaddai havia se enganado. E ele pensou consigo, imagina quando as outras crianças descobrirem que aqui não é tão ruim assim, mas alguns passos na direção do mundo desconhecido. Ele foi achando aquilo tudo muito belo, tudo muito fantástico e disse, tá aí, legal aqui, eu vou voltar. Conta-se a história que quando ele decidiu voltar, o buraco já não estava mais lá. O muro havia se fechado. Ele ficou em desespero. E agora, o que eu faço? Começou a gritar para o Shaddai. Shaddai! Shaddai! Conta a história que Shaddai ouviu. E mesmo antes de Paladinho chamar, e mesmo antes de ouvir os pedidos de socorro do menino, Shaddai já se aproximou do muro. Shaddai, então, abriu um novo buraco. Passou por ele, se dispôs a sair da aldeia que ele havia construído para resgatar Paladinho. Paladinho, então, quando viu Shaddai se aproximando, entendeu o amor e o cuidado, mesmo quando ele havia interferido ou deixado de lado os princípios que Shaddai havia deixado para ele. Talvez alguns aqui se identificam com o Shaddai. Os pais, por exemplo, ou quem sabe os líderes de grupo pequeno, já se sentiram um pouco como Shaddai. Talvez muitos de nós, se não todos, já nos vimos como paladins. Shaddai tinha um plano em mente, quando construiu a aldeia e levou as crianças para lá. Apesar de criar um lugar, de planejar um futuro, de ensinar os princípios, Shaddai não queria que elas permanecessem na aldeia, porque tinham que permanecer, mas porque queriam permanecer, por entender que esse seria o certo. Paladinho gostava de tudo que tinha na aldeia, confiava em Shaddai e apreciava tudo o que via ali. No entanto, movido pela curiosidade, queria descobrir algo novo, queria fazer algo diferente, queria descobrir se Shaddai não estava escondendo algo bom dele. Apesar de ele gostar de tudo que participava, de tudo que fazia ali dentro da aldeia. Paladinho chega a perguntar para Shaddai, por que foi que você deixou um buraco mesmo? E aí vem a resposta inquietante, deixei porque amo você. Podemos reagir, como assim? Você criou esse lugar para eu participar, eu viver aqui dentro. Por que então não deu um jeito de me impedir de sair daqui? Você não foi impedido de entrar, foi? Também não será impedido de sair. Você só fica dentro e participa se achar que é isso que deve fazer. Você não precisa ir lá fora para descobrir que existe algo, ou outro lugar, ou outras coisas, ou para descobrir que esse é o seu lugar. Você foi feito para a aldeia, e não para o que tem fora dela. Permaneça e participe aqui na aldeia que foi construída para você. E aqui quero apresentar dois tipos de pessoas. A primeira delas são aquelas que permanecem na aldeia. São aquelas que ficam aqui dentro, participando, vivendo intensamente, se dedicando a fazer coisas das mais diferentes possíveis, conforme as suas habilidades, conforme as suas características, conforme o que aprenderam, conforme o que receberam de Deus, conforme o seu tempo. Elas permanecem e participam ativamente. Como as pessoas desse vídeo, que vocês vão acompanhar agora. Acompanhem comigo. Do que receber, como Jesus, assim quero ser. Para quem pede ao que tem fome, contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Minha vida, meu coração, a mão estendida
de amor e perdão. Assim foi Jesus quando a vida nos deu. Com tudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Tanto Deus me amou, por isso Ele deu. Não o que sobrou, mas o melhor do que era seu. Assim como Deus me amou, também eu quero amar, pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Melhor é dar do que receber, como Jesus, assim quero ser. Dar a quem pede, ao que tem fome, contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Da minha vida, meu coração, a mão estendida de amor e perdão. Assim foi Jesus quando a vida nos deu. Contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Tanto Deus me amou, isso Ele deu. Não o que sobrou, mas o melhor do que era seu. Assim como Deus me amou, bem eu quero amar, pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Essas são as pessoas que fazem parte do time que decidem participar. Aquelas que permanecem na aldeia participando. Me deixem fazer então essa pergunta aqui. Quantos de alguma forma têm participado, ligado a algum ministério dessa igreja, ou até feito para além dos ministérios dessa igreja? Levanta a mão bem alto aí. Você aí, agora pode baixar a mão e aplaudir a todos que de alguma forma têm se envolvido e participado, decidido se envolver. Bom, eu disse que eram dois tipos de pessoas que eu queria apresentar. O segundo tipo são aquelas pessoas que estão aqui dentro da aldeia, mas vivem como se estivesse fora.
não dá para entender muito. Parece que fisicamente estão lá, ou até mesmo decidiram estar lá, mas as evidências mostram que vivem fora da aldeia, aqui, no lugar de fora. Eu não sei, talvez existam muitas razões. Conhecemos algumas dessas razões, conhecemos até algumas dessas pessoas. Por que será? Quais as razões que algumas pessoas apresentam para ele? Eu não vou me envolver, eu não vou participar. Nós fizemos uma pesquisa aqui antes do culto começar, com várias pessoas, que vamos manter em sigilo, obviamente. E os dados que nós apresentamos aí, uma pequena pesquisa aqui que traz para nós uma amostragem, né? Então, vamos ver alguns aqui, o telão vai nos ajudar. 6 foram os pontos. O primeiro, falta de tempo, uma razão para não participar. Segundo, falta de prioridade. Terceiro, preguiça. Quarto, falta de transporte. Quinto, falta de interesse. 6, falta de compromisso. Esses foram dados levantados antes do culto começar, com várias pessoas que chegam por aqui antes do culto começar. Então, pesquisadores aí, então a pesquisa está quentinha. Você se identifica com alguns desses? Volta aí para mim aí o slide. Você se identifica com alguns desses 6 pontos aí? Você? Ou talvez você já tenha se identificado um dia. Falta de tempo? A gente escuta muito isso, né? Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Prioridade, talvez porque eu acho tão legal, acho tão bacana aquele pessoal participando, acho tão jóia ver aquelas pessoas se doando, fazendo alguma coisa dentro da igreja, ou talvez até fora da igreja, em vários projetos por aí. Acho tão bonito, mas não boto como prioridade na minha agenda, não. Terceiro, apresentado, né? Preguiça. Né? A preguiça aqui é uma ideia de, não sei bem o que é a preguiça aí, porque pode ter vários sentidos não muito interessantes, mas talvez algo parecido com também, cara, já estou cansado demais, eu vou descansar. Falta de transporte, talvez para chegar nos pontos onde isso acontece, falta de interesse, ou até a falta de compromisso, entendendo aquilo como algo vital para todos nós. E aí tem algumas observações interessantes, algumas falas, né? Por exemplo, quanto ao cansaço. Alguém disse: acho que não daria meu máximo servindo, já que minha semana é tão puxada no trabalho. Do tipo, acho que não vou ser muito excelente no que eu faço, porque eu já estou tão drenado, quando chega o momento, o dia da semana, o fim de semana, eu estou tão cansado, então acho que eu não vou dar o meu melhor. Talvez você não conseguiria dar o seu melhor se você só fizesse aquilo, mas é o melhor no que você pode. Não é o melhor, é o seu melhor. E aqui não tem justificativos, não tem parâmetros, né? Outra fala de alguém: acho que preciso aprender mais, preciso crescer mais para poder repassar para outras pessoas. Acho que sou novo na fé. Aquela ideia do tipo, eu não sei, isso aí que estão fazendo, não é comigo não. Eu não sei falar assim, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pintar, eu não sei encenar. Então, acho que não é comigo não esse negócio, eu preciso aprender mais. Não precisa não. Tudo que você precisa para ser quem Deus sonhou que você fosse, participando, você já tem. Agora mesmo, já está aí, disponível. Você não precisa mais do que o que você tem. Você não precisa ser como o outro do lado. Você não precisa nem das comparações com o outro do lado. É você, simplesmente você. Outro ponto é o comodismo. Já tem quem sirva, não precisam de mim. Ou seja, tem gente demais. Olha aí como está os centuriões, olha como está a cantina, olha como está o pessoal aqui da logística, o pessoal da produção, o pessoal do Geração Futuri, só para citar alguns que a gente vê mais aqui no domingo, mas tem muito mais. Não, já tem gente demais, não tem nada a ver comigo, né? Não importa a quantidade que já está envolvida, o que importa é, eu não vou querer ficar de fora dessa. Não é se vai acontecer ou não, não é se já tem gente suficiente ou não. O importante é, eu não quero perder o privilégio de participar. Só eles vão poder contar essa história daqui a alguns anos, só eles vão ter histórias para contar do privilégio que foi participar. Não, eu vou estar junto dessa, eu estou dentro. Eu não sei quanto nem como eu vou fazer, mas o que eu sei é que eu não quero só ouvir a história, eu quero escrever a história. Acham que só podem servir no domingo, né? Domingo é o dia do meu descanso, vai. Domingo eu quero assistir o culto. Ok, tem vários outros dias, várias outras formas de se envolver de alguma forma. Não me identifico com nada, não tem jeito para o que é oferecido. Talvez você tenha que criar uma nova forma. Um novo estilo, um novo espaço, um novo programa, uma nova realização. Talvez junto com o seu pequeno grupo. Que tal? Ei galera, pequeno grupo. Rapaz, eu estou com desejo de fazer isso ou aquilo. Vocês me ajudam? Vamos nessa juntos. Olha que legal fazer alguma coisa para participar, para
como nós vimos o vídeo e a própria letra da música aqui. Ou a última é, não vou receber, não vou dar, fazer, mas não vou receber da mensagem, não vou ganhar nada com isso. Do tipo, se eu não receber da mensagem, eu estou vazio, né? Mas tem outras formas também. A gente não vai depender só aqui do domingo. E aí? Então são algumas observações que saíram aqui, serve para a gente pensar e refletir um pouco. Existem razões para legitimar o meu envolvimento, mas também existem razões para legitimar eu ficar de fora. Existem vários motivos para eu participar, existem vários motivos para eu ir para fora. Sempre vamos encontrar. E aí temos talvez esses dois jeitos, essas duas formas. O que te faz ficar de fora? O que te motiva a estar dentro? Quem fica de fora, reclama. Quem está dentro, realiza. Quem fica de fora, cobra, às vezes. Quem está dentro, oferece. Quem fica de fora parece que não tem tempo. Quem está dentro, cria tempo. Quem fica de fora, não se envolve. Quem está dentro, desenvolve. Quem fica de fora, recebe. Quem fica dentro, quem está dentro, entrega. Quem fica de fora, não entende muito às vezes. Quem está dentro, explica. Quem fica de fora, esquece. Quem está dentro, lembra. Quem fica de fora, duvida. Quem está dentro, tem certeza. Quem fica de fora, idealiza. Quem está dentro, concretiza. Quem fica de fora, implica. Quem está dentro, inspira. Quem fica de fora, foge. Quem está dentro, encara. Quem fica de fora, neutraliza. Quem está dentro, energiza. Quem fica de fora, conta a história. Quem está dentro, escreve a história. Às vezes penso que não há quem ficando de fora capte a satisfação de quem está dentro. E não há, talvez, quem estando dentro, capte a ilusão de quem está do lado de fora. A ilusão que diz, isso não é problema meu. Vê a coisa rolando, muitas necessidades, é como quem às vezes passa por um lixeiro, tem lixo ali no canto, no chão, e diz, não é problema meu. Há quem foi escalado para juntar o lixo. Não fui eu. Não é problema meu. É de todos nós, né? Como nós fazemos, qual a nossa atitude. Sai da ilusão, venha para a satisfação, se satisfazer se envolvendo. E aqui às vezes a gente fala sempre de serviço, se envolver, participar, parece estar sempre ligado necessariamente a um ministério institucional. Que tal ir para além do ministério? Juntar o seu grupo pequeno e fazer algo diferente na sua comunidade, na sua rua, na escola, na faculdade, impactar esse meio. Que tal? Você diz, eu não tenho as habilidades. Tem. Talvez você não saiba como o outro. Mas para tentar mostrar um pouco dessa diferença de habilidades, quero chamar aqui dois caras, aliás, Jonisson e o João. Vem aqui, por favor. Cadê? Jonisson. Opa. Cadê? Aqui! Olha só, os esportistas. Peguem aqui seus instrumentos. Jonisson, vai fazer uma demonstração para a gente aqui, fica à vontade. Jonisson, mostra um pouco da sua habilidade com essa bola aí para a gente, por favor. Aê! Valeu, palmas para o Jonisson. Beleza? Eu fico olhando assim, dizendo, como é que ele consegue? Não vou nem tentar responder isso para vocês. João, vem para cá, João. Fica mais ali no canto também. Agora com a mão. Foi com os pés, agora vamos tentar com a mão. Chega já. Aê, valeu, João. Agora vamos fazer o seguinte, troca as bolas aí, vamos ver o que acontece. João, mostra aí que você não é bom só de mão não, cara. Foi bem, hein? 3 ou 4, né? Bom, Jonisson, vai lá, sua vez. Eu quero ver essa por baixo das perninhas aí, viu, que o João fez aqui.
O cara até mandou bem. Muito bem, valeu. Mas palmas de novo, né? Obrigado, gente, pela demonstração, viu? Os esportistas aqui da igreja, entre outros. Talvez você tenha habilidade com a bola de futebol, saiba mandar embaixadinha muito bem. Você consiga fazer coisas assim muito bacanas. Qual é a sua bola de futebol? O que é que você faz assim tão bem? Deixa eu dar talvez uma descoberta aqui para vocês. Você pode não ser bom em muitas coisas, mas pelo menos em uma coisa você é muito bom. Você precisa descobrir isso. Pelo menos em uma, lhe garanto que você é muito bom. Já o nosso amigo aqui do basquete, na hora de tentar o futebol, não conseguiu muito. E aí talvez ele diga, puxa, eu não jogo futebol como o Jones, eu não consigo as embaixadinhas, então não tem espaço para mim. Há espaço para você também. Não é a não habilidade que te elimina. E talvez nem tanto a habilidade exagerada em uma área que te traz para dentro, mas é o teu desejo de participar. Eu quero participar. Olha, eu não sei muito não. Eu acho que eu descobri o que eu sou bom, mas mesmo assim eu acho que eu não sou tão bom quanto o outro ali. Não importa. Não é a habilidade que te inclui ou te exclui necessariamente, mas o teu desejo de participar. Eu quero participar. Eu quero estar dentro disso. E você? No que você é bom? Qual é a tua bola? E aí, pastor? No que tu é bom? Qual é a sua bola? Sobe aqui, pastor Armando. Olá, uma boa noite agora na paz de Jesus. Acho interessante quando a gente tem esse tipo de dinâmica, né? Sempre tem na segunda-feira um e-mail dizendo assim, por que o Jones não usou a Bíblia? Então, você poderia fazer a seguinte pergunta, por que Jesus apontava para os lírios do campo? Por que ele não usou o Velho Testamento só? Certo? Porque nós aprendemos assim, ilustrando. Jesus usou esse tipo de ilustração. Jesus foi muito mais lúdico do que nós pensamos, muito mais lúdico do que muitos dos nossos escribas e fariseus gostariam que nós fôssemos. Existe espaço para isso, porque é uma ilustração perfeita de como Deus nos deu habilidade. O Jones não brinca com aquela bola porque ele aprendeu isso em algum lugar. Deus deu a ele a habilidade, ele treinou, aprendeu e desenvolveu. O outro também. E cada um de nós, assim, da mesma forma. No Novo Testamento, lá no livro de Atos, tem uma personagem chamada Dorcas, que quando souberam do falecimento dela, houve uma espécie de choro e reclamo, porque Dorcas servia as pessoas fazendo rendas, tecidos, ajudando. Às vezes você olha para cá no domingo à noite e diz assim, isso aqui é a manifestação da igreja, o pastor que prega, o Orlando e o Daniel que cantam. Você tem pessoas que vêm aqui e falam bem, e aí você acha que ser igreja e viver ministério é só isso. Eu me lembro muito bem, às vezes olhando para algumas crianças em casa, eles dizem assim, vamos brincar de igreja. A primeira coisa que fazem é pegar um microfone. Eles fazem um microfone, em casa era assim, vamos brincar de igreja, vamos. Aí a Midian queria pregar para a Elissa ou vice-versa. E uma iria cantar, a outra ia fazer o coros, né? Então elas brincar de igreja significa retratar isso que está sendo feito aqui no domingo à noite. Isso não é o retrato fiel e único da igreja. A igreja é o que o Espírito Santo de Deus faz na vida de cada um de vocês. Nós temos aqui dons e talentos nessa comunidade que são impressionantes e muito nobres e reconhecidos por Deus, tal qual o talento que Deus me deu de ensino, o dom da profecia, do discernimento, da liderança. Deus me deu esses dons e me tem desenvolvido e usado para a honra e glória de Jesus, como tem dado ao Marquinhos dons e talentos, a esses meninos que estão aqui no vídeo, a Bia que fala com tanta clareza. Então cada um recebeu de Deus um dom. Este não é o único retrato da igreja. O que o Jones fez aqui hoje à noite é simplesmente dizer para você, servir a Deus nem sempre é institucional com o microfone nas mãos.
Você pode servir ao Senhor lá no cantinho da sua casa, lá na esquina da sua casa, lá no seu trabalho, na sua escola. Em 1986, quando o Senhor revelou a esta igreja que nós, através dos dons espirituais, poderíamos servi-lo com integridade e amor, nós descobrimos, preste atenção, que aquela senhora que fazia a sopa do acampamento naquela panela enorme, ela teria que ter tanta unção, tanto dom, tanto poder, quanto o pastor quando dispensava a palavra de Deus através da pregação. Nenhum dos dois pode fazer sem o Espírito Santo de Deus. Nós temos os meninos do Lar da Paz que empilham e ajeitam essas cadeiras a cada domingo. Se eles o fizerem na carne, não serve para nada. Pode até ficar alinhado, mas o Senhor não aceita. Se o fizerem no Espírito, fazem na força que o Senhor dá. Deus é glorificado. O Senhor aplaude lá na eternidade, lá no lugar do seu trono, aqui, quando Ele está vendo o trabalho sendo feito. E o nome de Jesus é glorificado com tudo isso. Então o que nós estamos tentando dizer a você é: não fique de fora, não deixe de servir ao Senhor. Eu quero começar com um texto de Marcos 10, 45. Conhecem de cor? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E muito mais, dar a sua vida para resgatar pecadores como eu e como você. Gente, o maior exemplo de serviço, de entrega, de amor, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos querer ser mais ou menos do que Ele. Nós temos que buscar ser exatamente como Ele foi. Ele é o nosso exemplo. Por isso nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Jesus deixou a sua glória, se despiu, deixou a sua glória eterna. Filipenses capítulo 2, se esvaziou de si mesmo, passou pelo buraco da humanidade para se tornar gente como a gente, viver nesse mundo pecaminoso, experimentou todo tipo de sofrimento, com um único intuito: Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jones disse isso com muita clareza e ilustrou aqui para nós. E é bom que a gente se acostume com isso, para a gente não ficar apenas ligado à letra, sem a ilustração, a dinâmica que nos faz pensar. Do momento que nós entramos na Rua do Cruzeiro e entramos aqui, muro adentro, nesta propriedade, muitos de nós entramos aqui com um único intuito: sermos servidos. Por que é que não deixaram o meu lugar no estacionamento? Por que é que não trouxeram um guarda-chuva enorme para cobrir todos os carros hoje? Por que é que não tinha um lugar aí para eu não escorregar com o meu sapato bico fino nessa chuva? Cadê o boletim? Onde estão os recepcionistas? Cadê a minha cadeira, que estava aqui e agora não está mais? Por que não está alinhada, está torta? Por que a música não foi aquele hino da minha preferência? Por que não foi o pastor Armando que começou a pregar? Foi o Jones. Por quê? Por quê? Porque a gente entra aqui para ser servido. E nem sempre para servir. Claro que é um tempo de aprendizado, de quietude, de contemplação, de adoração. É isso que nós fazemos aqui. E fazemos questão, enquanto igreja, de termos toda uma estrutura para servi-los. As crianças estão sendo servidas por voluntários que mal assistem o culto. Aliás, não assistem. Não bebem da palavra, não participam do louvor, porque estão se dando e se doando para que a gente esteja aqui. Gente, isto é igreja. Isto é viver para trás, para dentro dos muros da comunidade. E quando nós saímos para fora, saímos para servir principalmente aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador. Para que eles vejam no amor, na dedicação e no serviço
o amor de Jesus passando pela nossa vida. Pense nisso. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E eu queria deixar ainda um outro texto da palavra de Deus, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Vamos lá comigo? Cadê o barulho das páginas da Bíblia? Agora é hora de abrir o texto, que eu faço aqui todo domingo. Bora? 1 Pedro, capítulo 4, versículos, vamos ler do 7 ao 11. Vamos ficar de pé? Essa chuva batendo aqui na tenda, dá um soninho. Tem gente bocejando aí. Se continuar desse jeito, vou mandar servir um café, né? Um cafezinho aí para despertar, tem? Ô, tempinho bom. Tem até barulho de sapo. Se eu estou ouvindo direito, né? Impressionante. É isso mesmo? Ou é um reco-reco que estão tocando aí? A primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versos 7 a 11. Preste atenção o que o velho, amadurecido Pedro, estável durante muito tempo da sua vida, escreve para uma igreja perseguida. Essa epístola de Pedro foi escrita para uma igreja que estava sendo perseguida pelo Império Romano. Tinham seus bens, suas casas invadidas, seus filhos arrastados, porque o imperador decidiu perseguir os cristãos. E Pedro escrevia a esses cristãos a que servissem ao Senhor de todas as formas. Aí diz assim, verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos. Opa, deixei minha água aí. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso de uns para com os outros, ou uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre no sentido de que evita que você peque. É capaz de perdoar, é capaz de compreender, entender. Mas Pedro diz, o fim está próximo. Então, amem-se uns aos outros de forma intensa. Aí ele vai traduzir esse amor, para não ficar uma coisa no ar, dizendo, amor, 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 amor. Aí ele vai traduzir. Então, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Recebam, sirvam, abram suas casas, recebam as pessoas. E aí olha o verso 10. O amor é traduzido no serviço. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despensa. É o lugar onde você guarda a provisão. É o armário de comida e de mantimento. Que você tira aquilo que é necessário para a refeição ser feita. Como bons despenseiros dos dons que Deus depositou na sua vida através do Espírito Santo, sirvam uns aos outros. A graça de Deus é multiforme, ou seja, tem várias formas de serviço. Não é uma só, não é só o microfone na mão e pregando. Ser pastor nem sempre é estar atrás de um púlpito. Às vezes é cuidando e tirando os carrapichos e limpando as ovelhas e cuidando das ovelhas de uma forma muito íntima e pessoal. Às vezes é feita num grupo menor. Ele diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, abençoa a tua palavra. Abençoa, Senhor, o teu povo reunido neste lugar.
faz-nos crescer, Senhor. E que todos nós resolvamos diante do Senhor, tomemos uma decisão, Senhor, de participar do avanço do Teu reino, através das habilidades, dos talentos e dos dons que o Senhor tem dado a cada um. Usa-nos, Senhor. Nós queremos dizer como cantamos logo cedo neste culto: eis-me aqui, Senhor. Usa-me como um farol, usa-me como uma flecha, como uma ponte. Usa-me, Senhor, para que outros te conheçam e para que meu irmão, para que a criatura de Deus seja servida para a glória de Jesus. Faz isso, Senhor, hoje à noite. Continua falando conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. É interessante, no Velho Testamento, tem a história do povo de Israel e da construção do tabernáculo. Mas, como crentes em Jesus, a gente tem sempre mania de espiritualizar tudo, né? Tudo fica tão sacro, tão espiritual, que a gente se esquece que os personagens bíblicos usavam roupas comuns como a gente, e às vezes até a gente pensa que o apóstolo Paulo nunca foi ao banheiro, por exemplo. Que Jesus nunca machucou o dedo e disse, ai! Porque a Bíblia foi ensinada para a gente, tem sido ensinada de uma forma tão estranha, que os personagens bíblicos se tornam super-heróis, inatingíveis, desumanos e tão distantes da nossa realidade. E é interessante que Tiago diz assim, olha, Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós somos sujeitos. Paulo ficava com raiva, pediu para morrer, Elias queria morrer também, não aguento mais. Jó, que perdeu tudo, no 2º capítulo ele abre a boca e diz, eu amaldiçoo do dia que eu nasci. Estou com raiva. Quer saber, Senhor? Estou com raiva. Lá no final a gente lê, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Lindo. Mas você não passou ainda pelo capítulo. Acabaram de ler Jó nessa sequência aí, né? Eu sigo uma outra sequência, né? Mas quem leu viu Jó amaldiçoando o dia. Ele disse assim, eu deveria ter sido abortado. E a gente não percebe essa humanidade nos personagens bíblicos. E até nos eventos de libertação do povo de Deus. Então, tem uma história interessante. Tem 2 homens, Bezalel, de Judá, e Aholiabe, de Dan. Eram 2 judeus que viviam do artesanato na terra do Egito. Eles eram artesãos. Faziam rendas, como aquelas rendeiras ali da prainha. E de vários outros lugares aqui, de pequenas cidades do Ceará. Eles ali produziam e vendiam o produto do seu trabalho, fruto de um talento natural que Deus deu. Esquece o ambiente da igreja e pense, um indivíduo que sabe fazer uma renda, que sabe esculpir alguma coisa, como você vê na beira-mar, esse é um talento dado por Deus, não pelo diabo. Então, quando você andar na beira-mar, numa feirinha daquela, comece a glorificar a Deus pelo mar, pelo céu, pelas nuvens, pelo coqueiro, e olhe para esses artesãos e diga, pense numa criatura de Deus que recebeu do Senhor um talento natural. Tem alguém aqui que sabe fazer renda? Levanta a mão aí. Alguém? Ninguém? Tá bom, mas é. Alguém que gosta, ali também tem. Tem algum escultor aqui que faz escultura? Tem? Ninguém? Poucos? Um ali? Não, ninguém. Ixi, vocês fazem o quê, afinal de contas? Só faz trabalhar naquela máquina, igual o Chaplin. Eu sei que não é bem isso. Mas esses 2 homens tinham o seu negócio, a sua feirinha lá no Egito. Talento natural que Deus deu para sustentar sua família.
Se você é bom de negócio, se você é bom de computador, se você é bom de venda, se você é bom de compra, se você é bom de controle, estes talentos são talentos naturais que Deus deu. Tem gente que não lida bem com gente, com pessoas, com tete a tete, o cara a cara. Ele não é bom vendedor. Mas tem indivíduo que só se dá bem com números, com letras, isolado num canto, fazendo cálculo. É assim, talento natural que Deus deu a cada um de nós. Tem que lembrar que Deus não começou o mundo com uma igreja. Ele começou o mundo com a criação natural. Seres humanos que estão aí pelo meio da rua são imagem e semelhança de Deus. E Deus os dotou de talento natural. Cantar é um talento. Saber jogar é um talento. Saber brincar é um talento. O malabares é um talento. Enfim, são talentos que Deus nos deu. Estes dois homens tinham um talento natural, era o seu negócio no Egito. Eles viveram debaixo de grande perseguição e opressão, até que Deus anunciou que eles deveriam se preparar para saírem debaixo do jugo de Faraó. A última reunião antes da saída do Egito foi a Páscoa, os grupos pequenos reunidos nas casas. Eu disse para vocês antes da virada do ano que o evento mais poderoso do Êxodo não foi a abertura do Mar Vermelho, mas foi a Páscoa celebrada no grupo pequeno, em casa, na família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fizemos um pacto naquele dia. Então, depois desse grande evento libertador, eles seguiram, aliás, para a terra prometida. E lá no deserto, no Sinai, Deus chama Moisés e deu a ele uma ordem. Diz: Moisés, eu quero que agora você construa para mim um tabernáculo, para que esse povo acostumado a adorar vários deuses, e a haver no Egito esse politeísmo, essa adoração indiscriminada de vários deuses. Vocês se lembram que quando Moisés virou as costas, eles construíram um bezerro de ouro? Porque os judeus no Egito adoravam Deus Israel, eles praticavam o que nós chamamos tecnicamente, teologicamente, como renoteísmo. Renoteísmo significa achar que Deus é o superior dos deuses, mas também adoram e respeitam outros deuses, como os romanos gostam de fazer aqui no nosso país. Jesus é o maioral, mas abaixo dele tem uma escala enorme, que a gente vai pedindo a escadinha para que o favor seja feito lá pelo chefe. E assim os judeus também faziam no Egito. Mas Deus disse: não, Moisés, agora a adoração deve ser única, você não pode ter outros deuses além de mim, ensine isso para o povo, está escrito na lei, mas para que o povo grave e para que o povo pratique e se acostume com a ideia, eu quero um tabernáculo no meio da congregação. E esse tabernáculo será então o centro da adoração, o Santo dos Santos terá a arca, e eu vou me manifestar ali, naquele lugar, de forma extraordinária. Era uma forma ilustrativa e didática para ensinar o que Êxodo ensinou através do mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ele centralizou a adoração no tabernáculo. Êxodo capítulo 25 diz: segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, mesmo assim fareis. Então tratava-se de uma obra, aliás, artesanal, muito minuciosa, e exigiria homens e mulheres com habilidades especiais. O texto diz em Êxodo 31, eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Desta forma, o talento natural e profissional se tornou num dom dado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou ilustrar. Cantar, todo mundo canta. Eu contei para vocês o ano passado que eu estive numa fazenda aqui perto de Pentecoste. E eu conheci uma pessoa, não sei nem se está me vendo aí ou se está aqui presente, né? E eu estive lá conversando para ver um negócio de uma
pista de corrida lá e a gente conversando e batendo papo e toma queijinho e vamos conversar. E no final ele disse, eu tenho um presente para você aqui, um presente. Aí me deu 13 CDs do Mastruz com Leite. Ele disse, eu quero que você ouça uma música que tem aí, essa é especial. É uma música do boiadeiro que foi não sei para onde, e a boiada era do boi, o concorrente dele era o filho. Era uma história, mas eu não ouvi os 13 CDs, nem precisava porque eram repetidos. Mas ouvi a faixa. E ele começou a me contar como ele lançou o Carlos Vilmar, falou das bandas, porque eu não conhecia a história do forró nordestino, embora seja filho de nordestinos. Mas eu olhava para aquele homem e pensava assim, esse homem, Deus deu a ele um talento natural. Ele administrou talentos que fizeram no Nordeste a explosão do que foi Mastruz com Leite e outras bandas. Esse homem recebeu de Deus um talento natural e usou músicos com um talento dado por Deus, como era o Carlos Vilmar. É um talento, cantar é um talento, dado por Deus. Tem criança que já chora no tom, outras desafinam até morrer, não é? Um Jones desse não é possível, ninguém constrói um indivíduo como esse. Agora ele tem aquela carinha ali, mas ele joga bola comigo desde pequeno. O Jonisson, aliás, Jones não, o Jones é meu ruim de bola. O Jones. Desde pequeno, talento natural. Então vou ilustrar. O talento de cantar é algo dado por Deus, é um talento dado aos seres humanos. Quando você está num barzinho, o camarada começa a cantar, ou no shopping center ele começa a tocar, eu ouço aquilo porque gosto de música e digo, que talento. Eu já escrevi às vezes num guardanapo dizendo assim, talvez você não saiba, mas você canta bem porque Deus lhe dotou desse talento. Experimente um dia cantar para a glória dele. E eu mando o guardanapo lá para o camarada. Talento natural. Quando é que o talento se torna um dom? Presta atenção. O camarada que canta, ele canta como um talento natural e canta bem. Porém, quando ele pega o seu talento, abre a boca e a música e a letra trazem edificação, salvação, evangelização, consolo, conforto para a vida das pessoas, deixou de ser um talento. O talento é um instrumento para que a ministração de Deus passe pelo indivíduo, pelo coração, pela mente, pelas cordas vocais, entre no microfone, chegue no seu ouvido e cause uma poderosa transformação em nome de Jesus. Entenderam? O talento natural é colocado à disposição de Deus e o Espírito de Deus usa aquele indivíduo, ungindo de tal forma que quando ele toca, quando ele canta, a transformação na vida das pessoas. Nós temos aqui, quantos aqui são professores? Por exemplo, professores. Quantos professores tem aqui? Pronto, do primário ao doutorado, professores, ou classe abençoada. Mas ensinar também pode ser considerado um talento, porque você ensina todo tipo de matéria. Mas quando você usa o seu talento natural e se coloca à disposição de Deus para ministrar a palavra de Deus, o dom do ensino passa pelo seu talento de comunicar verdades ou mentiras. Um bom professor pode ensinar coisa que presta ou coisa que não presta. Mas quando você está tomado pelo Espírito de Deus, ungido pelo Espírito de Deus, o seu talento natural sobra. Então Deus usou o talento natural de Bezalel e Aholiabe para a construção do tabernáculo. Talentos podem ser usados em proveito próprio, porém os dons são capacitações do Senhor para o avanço do seu reino, e isto sempre vai visar um fim comum e proveitoso. Deixa eu repetir de novo isso. A gente está resumindo uma coisa que dura meses para a gente falar. O talento natural pode ser usado em benefício próprio.
O dom espiritual, jamais. Porque o dom espiritual sempre visará o bem comum, o bem de outrem. Você trabalha para o seu próprio sustento e o sustento da sua casa. Esse é o seu trabalho, justo, mas é para benefício próprio. É o seu talento. Você é um trabalhador. Você coloca a sua habilidade natural à disposição do seu ganha-pão para a sua família. No momento em que você pega essa sua habilidade e diz, Senhor, eu quero que parte disso seja usado para a glória do seu nome, um dom espiritual passa pela sua vida e aquilo que vem como fruto do seu trabalho passa a ter dividendos espirituais na vida de pessoas que são transformadas pelo poder do Espírito Santo. Da mesma forma que um grande pregador se manifesta e pessoas se convertem ou aprendem em nome de Jesus. Entenderam? Talento pode ser um instrumento nas mãos de Deus, transformado em um dom espiritual para a edificação de outras pessoas. É claro que isso não se distingue como separar órgãos de um sapo. Ninguém disseca um sapo e depois faz ele viver de novo. Então nós não queremos aqui fazer distinções que... Onde é que começa o talento? Onde é que começa o dom? Não me interessa. O fato é... Isso não é tão importante. O fato é, Deus o Criador deu talentos naturais aos seres humanos. E quando os homens se afastaram de Deus e saíram do convívio do Éden, estes homens começaram a colocar os seus talentos à disposição de si mesmos. Eles fizeram para si próprios. Os homens começaram a construir a Babel, que eles queriam construir para atingir a Deus com os céus com as suas próprias forças. Mas quando esse homem se rende a Jesus Cristo, o seu talento natural e toda a sua vida pode passar a ser uma manifestação de um dom espiritual. E nós vamos para o texto de 1 Pedro 4, 10 e 11, para você entender uma coisa. Talentos podem ser usados em proveito próprio, porém os dons são capacitações do Senhor. A vaidade humana, a presunção, faz com que o homem use o seu talento para fazer do evangelho, às vezes, até um negócio. Nesse caso, não há dom, mas um esforço humano, cuja glória é humana. Artistas, arte, talentos, dons, ministração e poder espiritual. O exercício desses dons, além de reconhecermos a fonte divina, deve obedecer a 4 critérios. E aqui está no texto, e é facinho, a gente vai olhar com calma. Primeiro, o exercício dos dons espirituais, quando você resolve participar, você tem que ter uma atitude de servo. Servitude, como Jesus. Pedro diz, servir uns aos outros. Servir uns aos outros. É imperativo. Sirvam uns aos outros. Faça sempre em benefício do outro, por favor, em nome de Jesus. Deem lugar, deem espaço. Procure uma maneira de ajudar alguém. Quando você faz isso, o poder de Deus passa pela sua vida e te cura. Deus supre suas necessidades. Quando você diz, Senhor, eu quero só ser um instrumento para atingir outros. Você não constrói para você mesmo. Você não acumula para você mesmo. Você faz em função dos outros. E aí Deus te abençoa. Aí Ele acrescenta. Senão tudo que você acumula passa a ser um peso, uma desgraça. Passa a ser uma armadilha na sua vida. Passa a ser um instrumento de orgulho. É uma ilharga, como dizia a palavra de Deus, e como diz a palavra de Deus lá no Velho Testamento. Passa a ser um peso, uma seta nas tuas costas. Servitude. Sirvam uns aos outros. Decida neste ano de 2009, decida nessa nova conjuntura da igreja, nessa nova visão e nesse novo enfoque, dizer, eu quero servir, eu me disponho a ajudar alguém sempre. Todo crente deve colocar os seus dons e talentos a serviço do corpo de Cristo.
ou evangelizando ou edificando. Paulo diz em Gálatas 5,13, fomos chamados à liberdade. Não usem desta liberdade para dar ocasião aos seus desejos maliciosos e pecaminosos. Antes, vamos ser servos uns dos outros. Servitude, submissão. Lembre-se do texto, Marcos 10,45. Jesus não veio para ser servido. Toda vez que você achar que tem que ter alguém para colocar você num pedestal ou te ajudar em alguma coisa, lembre-se, Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. O meu mestre serviu, para que eu também possa ser um servo. A segunda coisa do texto é fidelidade. Seja fiel. O texto diz como despenseiros, como almoxarifes, como alguém que cuida de um almoxarifado. É como alguém, como uma senhora, dona de casa, que cuida da despensa. Toda casa tem um lugarzinho onde as compras são colocadas. Compra-se no supermercado com todo carinho, coloca-se ali, deposita-se ali, para ir sendo usado de forma racional e inteligente. Seja fiel. Almoxarifes da graça de Deus. Deus colocou em você um depósito de poder e de graça para abençoar a vida de outros. Qual foi a última vez que você orou por alguém, impôs as mãos sobre aquela pessoa dizendo, eu dispenso a você a graça de Jesus, eu intercedo pela sua vida porque eu quero te servir? Qual foi a última vez que você serviu alguém em nome de Jesus? Aliás, é uma prática interessante. Eu gosto às vezes de fazer isso. Quando as pessoas dizem, olha, muito obrigado, não, agradeça ao Senhor Jesus, eu fiz por Ele. Para alguns eu até explico o seguinte, se fosse por mim, eu dava uma cacetada na tua cabeça. Essa semana aconteceu um episódio interessante. Quando nós fomos assim, fizemos uma solicitação de ajuda e a ajuda não veio, a índole humana diz assim, a hora que esse cara precisar de mim, Esse é o primeiro pensamento que sobe daqui de baixo. Como é de baixo é que não presta mesmo, né? Não é de cima, é de baixo. Aí o Espírito de Deus vem de cima, né? A palavra vem do alto e a vida de Cristo impera quando a gente deixa, e a vida de Cristo vem assim. Romanos capítulo 12, não pague o mal com o bem. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Você vai amontoar brasas na cabeça do outro. Então meu coração aqui, dizendo, e o Espírito de Deus dizendo, não. A minha oração foi, Senhor, dá-nos uma oportunidade de servir. Com amor e por amor. Pagar o mal com o bem é o extremo. Onde você é testado. Porque fazer o bem para quem é bonzinho é muito bom. Ser legal com quem é bonzinho, isso é fácil. Mas o inimigo precisa ser servido em amor, por amor, como Jesus fez. Servitude. Todo crente deve colocar os seus dons. Fidelidade, como bons despenseiros da graça de Deus, era o segundo ponto que eu estava enfatizando. Isso exige fidelidade a quem nos confiou o tesouro. Não é nosso, é dele. Amigo, eu fiz isso, não foi por mim, foi o Senhor quem fez. Ele que me mudou, Ele transformou a minha vida. Não traga mérito nem louro para você, não queira a glória. Toda vez que você tiver a oportunidade, não pense que evangelização é só gritar, Cristo salva. Mas é também dar honra e glória ao Senhor. Quando alguém lhe disser, muito obrigado, você diz assim, dê graças a Jesus, agradeça a Ele, foi Ele quem fez. Fidelidade. Fomos servidos por Jesus e não temos nada além daquilo que Ele nos entregou. Nosso ensino, nosso exemplo, nossa doutrina, nossa conduta, tudo é dele. Ser fiel é reconhecer que o que temos não nos pertence. Que triste ver um vaso sendo usado para desonra.
talentos artísticos e músicos sendo usados para desonra. O talento é de Deus e fica bem reconhecer que tudo vem dele. Como fica bem colocar o talento para a ação do Espírito que dele utiliza para veicular o dom. A terceira coisa, adoração. Ao usar os seus dons espirituais, a Bíblia diz, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Olha o que ele está dizendo aqui. Verso 11. Se você falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se servir, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. A glória é dele, não minha. Amém? A glória é dele. Qualquer que seja o serviço, por favor, em nome de Jesus, a glória é dele. Graças a Deus que essa igreja se livrou dos títulos. Porque toda igreja batista, pelo menos as que eu pertenci no passado, era cheia de títulos. Superintendente da escola bíblica dominical. Diácono. Pastor titular. Professor da escola bíblica. Seminarista. Era que chamava o cara. Seminarista. Aí o camarada usava um sotaque diferente. Os nomes. Eu pertenço à denominação tal. Sou presidente do conselho tal. Acabamos com essa coisa de presidente, conselho, de coisa de título. Crente cheio de título. Tem gente que vem me cumprimentar aqui. E no cumprimento, primeiro é o título. Muito prazer, eu sou superintendente, presidente, papa, apóstolo. Fica difícil até saber o nome do camarada, porque antes dele falar, tem um bocado de título. Sabe o que isso faz? Eleva uma casta de gente que fica aqui na frente e menospreza quem nem tem o nome citado. Qual é teu nome, mulher? Não interessa. Você é serva do Senhor, ungida pelo Senhor, com o Espírito do Senhor, com talentos e dons dados pelo Senhor. Seja fiel. Amém? Amém. E é bom porque vem um pastor aqui todo domingo e diz, meu nome é Zé. Zé é Zé. Quando você não sabe o nome de alguém, você diz Zé. Na Bíblia tem um bocado de nome, mas também tem Zé, pobre do José. Não é não? Tem título, para que título? Reverendo? Reverentíssimo. Um homem me recebeu uma vez lá em Itabuna, na Bahia, e a primeira coisa que ele disse quando eu desci do aeroporto, ele disse, muito prazer, reverentíssimo pajé apostólico. Era um reitor da universidade lá, muito brincalhão. Pajé apostólico? Entendeu, irmão? Dá glórias a Deus. É Ele quem fez, é Ele quem faz. Amém? Adore ao Senhor. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado. A glória é dEle. João 5,44 diz assim, vocês ficam aceitando a glória uns dos outros. Vocês ficam fazendo para aparecer, para alguém reconhecer. Por que não me chamam na frente? Por que não falam meu nome? Por que eu não fui citado? Nós somos visitados aqui por vários irmãos em Cristo. De vez em quando vem um que diz assim, você sabia que o fulano estava aí? Por que o senhor não mencionou o nome dele? Eu disse, porque eu falei que Jesus estava aqui. Quando ele está aqui, o resto se apaga. E a dona Maria que veio aqui, que ninguém disse o nome dela? É? Qual o seu nome, irmã? É. Hã? Maria do Carmo. Que prazer, dona Maria do Carmo. Está vendo como acertei? Maria do Carmo. Vamos dizer que é profecia. Tudo que fizeres por palavra ou por ação, seja para a glória de Deus. E a última coisa. Vocês lembram daquele cântico? Quando você estiver fazendo alguma coisa para Jesus no dia a dia, lembra do cântico? Para te adorar foi que eu nasci. Aqui caem as vaidades humanas, as buscas pessoais por reconhecimento. A quem honra, honra. Mas ninguém deve buscar a glória pessoal. Amém? Meu nome é Armando. Pronto. Meu nome é José.
Aquele outro lá era Enéas. O outro é João, Maria. Fica aí com o seu nome. E dê glória a Jesus. A última coisa para a gente terminar. Dependência. Dependência. Vamos servir ao Senhor com atitude de servitude, em primeiro lugar, servindo uns aos outros, com fidelidade, em adoração e em dependência de Deus. Faça-o na força que Deus supre, conforme o dom que recebeu, segundo a multiforme graça de Deus. É o que ele diz aqui. É Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Somos tesouros em vasos de barro, frágeis. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus. Paulo diz, eu sou o que sou pela graça. Acabou. Essa semana eu participei de uma... Aliás, cadê o Solon? Irmão em Cristo. Foi campeão de um rally que eu participei com ele essa semana. E eu participei de um. No primeiro dia, furamos 3 pneus. E estávamos completamente fora. E eu levo comigo um navegador, que é um amigo, que eu estou testificando do amor de Jesus para ele e para a esposa. Eles já estão mais ou menos baleados. Ele deve estar aqui. Outro dia eles foram na minha casa e disseram assim, nós estamos igual aquele negócio do celebrando, já estamos livres de um vício, os dois. Mas no dia que aconteceu isso, no primeiro dia a gente estava completamente fora. Eu olhei assim e disse, Senhor, a glória é tua, é só tua. Eu estou entendendo. Eu estou fora, eu quero só que o Senhor me leve lá do outro lado. Aliás, no dia que nós saímos de Teresina, um pai de santo estava benzendo uma equipe todinha lá. Eu saí correndo com o meu carro, repreendendo em nome de Jesus. E o pai de santo benzendo os baianos lá, que eu disse, meu Deus, tem amigos lá que nem mereciam isso. Quando chegou o segundo dia, a gente fez nosso papel, terceiro dia. Ontem, quando nós saímos de Sobral, e que a gente soube que havia possibilidade de a gente terminar em primeiro, esse meu amigo olhou para mim, eu olhei para ele e disse, Jesus é real. Quando a gente se humilha, Ele exalta. Quando a gente se exalta, Ele humilha. Nós nos abraçamos e ele chorou e disse, agora estou vendo com os meus olhos que Deus é Deus, que Deus existe. Queridos, é a força dele, não é minha. Pode ser fazendo, você pode fazer o que você venha fazer. Não, nunca diga no seu coração, foi o meu braço, foi a minha habilidade. Mesmo que você tenha a responsabilidade como homem de sair daqui e dirigindo essa BR do jeito certo, de preferência pela pista do meio, para não cair no buraco. Lembra da semana passada? Mas não diga no seu coração que foi a sua habilidade. Diga assim, o Senhor me deu a força, a habilidade, a graça e o poder para realizar. Amém? Façam na força que Deus supre. Aleluia. Tudo, meu irmão, tudo. Eu não estou dizendo para você para vir aqui dizer, porque só faço isso quando eu vou para a igreja, quando eu sirvo na igreja, glória a Deus. Dona Maria, dona de casa, como foi minha mãe, como é minha esposa, quando vocês vão para o fogão e fazem aquela comida gostosa, vocês têm que fazer no poder do Espírito Santo. E a família come e é abençoada. Certo, Dona Maria? Se a senhora tiver alguma receita boa, me chama, tá bom? Terminando usando o texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Lembra disso? Tudo vem dele. Tudo é feito na força e no poder dele. E tudo deve voltar para a glória dele. Resolva participar, ser servo, ser humilde, ser pronto para ajudar. Seja lá fora, seja onde for, seja aqui, como voluntário,
nos ministérios institucionais, nos grupos pequenos, como grupo pequeno, no meio da rua, onde ninguém vê, seu dom e seu talento, coloque à disposição de Deus. Diga assim: eu estou pronto, quero servir, colocar minha vida à disposição de Deus. Amém? Senhor, abençoa o teu povo, faz dessa comunidade uma comunidade que te serve, que te ama, Senhor, que imita o Senhor Jesus Cristo, que busca ser como Jesus, que não amou a sua própria vida, que deu a sua própria vida, que não fez questão, Senhor, de segurar a sua glória para servir. Ele a deu e o Senhor devolveu a ele. Glórias ao seu nome. Assim nós queremos também, Senhor, colocar nossa vida à disposição do Senhor para servir uns aos outros e a esta cidade e a tantos quanto o Senhor colocar na nossa vida.